E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise dos resultados do Bradesco, o Bradescão, que teve uma queda no seu lucro de 23%. E aí, será que ainda vale investir nos bancos? E aí pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal para ficar recebendo os vídeos das análises dos resultados e vamos pro vídeo. Bem, o Bradesco soltou hoje os resultados do terceiro trimestre de 2020 e quando eu olhei por cima eu vi lá um aumento no lucro de 29,9%, de 30%. Mas quando eu fui olhar o resultado em si, comparado com o terceiro trimestre do ano passado, 2019, eu vi que na verdade teve uma queda de 23% do seu lucro. Mas por que o Bradesco anunciou um aumento do seu lucro de 29%? Porque ele comparou com o trimestre passado, o que normalmente a gente não faz para avaliar resultados. A gente analisa o resultado comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Mas o Bradesco quis aí botar uma pegadinha do malandro, um gugu para mostrar uma melhora de 30% do seu lucro. Claro que se comparado com o trimestre anterior, onde a gente estava no auge da pandemia do coronavírus, o resultado ia ser muito melhor. E isso é positivo, mostra uma melhora real nos resultados comparado com o trimestre passado, mostra que a gente está saindo da crise do coronavírus, os bancos pelo menos, mas a gente tem que comparar de fato com o mesmo trimestre do ano passado. Então, eu considero uma queda de 23% no lucro líquido. Mas e aí? Isso é um resultado ruim? Não necessariamente. A gente tem que entender por que esse resultado foi assim. A gente tem que entender que a gente ainda está na crise do coronavírus e vamos analisar mais de perto esses números. Bem, primeiro, o lucro líquido, como vocês podem ver, comparado com o mesmo trimestre de 2019, teve uma queda de 23%, mas um ponto importante nesse resultado é o PDD. O que é o PDD? Provisões de débitos duvidosos, que seria um dinheiro reservado para os caloteiros, para quem não paga o banco. E se a gente comparar o PDD do terceiro trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2020, a gente pode ver que o PDD saiu de 3,3 bilhões para 5,5 bilhões. Então teve um aumento nessa provisão de mais de 2 bilhões, de 2 bilhões e 200 aproximadamente. Então, apesar do Bradesco ter diminuído um pouco o seu PDD comparado com o trimestre passado, de 8,8 bilhões, ainda foi um PDD maior do que o normal, maior do que o comparado com o terceiro tri de 2019. Ou seja, mesmo a gente saindo um pouco da crise do coronavírus, não completamente, mas as empresas estão em fase de recuperação, os bancos ainda fazem uma provisão alta para débitos duvidosos, porque ainda existe um risco muito grande, uma incerteza muito grande. Inclusive, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, começou uma segunda onda forte de coronavírus na Europa, o que fez a bolsa cair bastante hoje. Então é natural que ainda faça uma reserva alta e isso impacta diretamente no lucro. Talvez se o PDD não estivesse tão alto assim, o lucro teria sido sim melhor do que o ano passado. Outro ponto positivo que chama atenção são as despesas operacionais. Como a gente pode ver aqui, teve uma diminuição nas despesas operacionais. Saíram de 12,4 bilhões para 11,7 bilhões, o que é muito interessante. Isso representa uma queda de 13,3% nas despesas do banco, o que mostra que o banco conseguiu reduzir bastante suas despesas na crise do coronavírus. E talvez isso continue após a crise passar, ou seja, as empresas que passam por grandes crises, elas voltam mais fortes. E o Bradesco deixa isso bem claro aqui nisso que eu vou ler para vocês agora. Nos comparativos com os períodos do ano anterior, nossa performance em termos de lucro líquido e resultado operacional segue impactada pelo cenário econômico adverso provocado pela pandemia. Por outro lado, o destaque positivo fica por conta da redução das despesas operacionais nesse período. Outro ponto importante seria o índice de inadimplência acima de 90 dias, que por incrível que pareça diminuiu, principalmente para a pessoa física e para pequenas e médias empresas, como a gente pode ver aí nesse gráfico. E o Bradesco justifica isso pelas ações implementadas pelo banco, onde para prover liquidez aos clientes, o Bradesco
tomou algumas medidas, como a flexibilização dos prazos e taxas, diversificação dos canais de contratação e evolução das jornadas digitais, tornando mais intuitivas para o próprio cliente reorganizar seus compromissos. Promovemos ainda inovações importantes nas políticas de crédito e recuperação ao implantar novos algoritmos apoiados nas plataformas de Big Data e decisão em tempo real, permitindo reagir prontamente à mudança abrupta na capacidade de crédito dos clientes imposta pela pandemia. Então a gente pode ver que os bancos estão muito bem preparados e vão passar tranquilamente por essa fase do coronavírus. Eles não ficaram lá simplesmente de braços cruzados esperando o pior acontecer. Outro ponto importante é o crescimento dos créditos liberados através de canais digitais, que foi 24,5% nos primeiros 9 meses de 2020. Então, 23% dos créditos liberados pelo Bradesco foram de forma autônoma, o que é muito interessante. Isso reduz despesa, como a gente viu, reduz despesa operacional. Por fim, o Bradesco fala um pouco da Ágora Investimentos e do Banco Next, que foram aquisições do Bradesco recentes, e a gente pode ver aqui que no Banco Next teve um aumento de 129% das aberturas de contas comparado com setembro do ano passado, e a Ágora Investimentos teve um aumento de 17,8% dos ativos sob custódia desde março para cá, ou seja, em 6 meses, o que é um número bem considerável. Por fim, o Bradesco solta algumas projeções aí interessantes que ele faz para 2022, onde ele projeta o dólar, que vai cair um pouquinho, segundo o Bradesco, o IPCA, segue atenção aí para o IGPM, que em 2020 está 19,8, um GPM absurdo. Para quem não sabe o que é IGPM, é um índice geral de preços que geralmente são baseados em alguns setores da economia, como construção civil, agro e mais algumas coisas, e ele é muito usado para avaliar o preço dos aluguéis dos imóveis. Então, em 2020 e ultimamente, o mercado imobiliário está muito aquecido, tanto que o Bradesco bota esse IGPM absurdo aí para 2020. E por fim, o PIB, que tem uma retração em 2020, mas em 2021 e 2022 ele volta a crescer pela previsão do Bradesco. Mas e aí, ainda vale a pena investir nos bancos nesse momento? Bem, apesar de ter uma diminuição no lucro de 13%, eu considero um resultado bom. Não foi um resultado espetacular, mas diante da situação de pandemia é aceitável. Mostra que o Bradesco está se recuperando sim muito bem da pandemia, está saindo, apesar de ainda sofrer consequências, mas que em breve vai estar tudo normal. Sendo que os bancos foram bastante impactados ali na sua cotação pela pandemia, apanharam bastante, apesar de estar mostrando resultados consistentes e mostram que vão passar muito bem por essa pandemia. Então eu continuo posicionado tanto em Bradesco quanto em Itaú, apesar de ter algumas questões sobre os bancões, que todo mundo está com medo sobre o Pix, sobre as corretoras, se vão atrapalhar os bancões. Bem, a receita dos grandes bancos vai ser um pouco impactada pelo Pix e pelas novas corretoras, mas não acredito que vai influenciar a ponto de ter um grande prejuízo, um grande impacto nos bancos, porque a receita que o Pix vai cobrir dos bancos ali é mínima, a receita de TEDs e DOCs e coisas desse tipo são mínimas para os bancos, não vai fazer nem cócegas no faturamento de um grande banco como esse. Principalmente que os grandes bancos estão se mexendo, como a gente viu, o Bradesco está com o Next, está com a Ágora Investimentos, que é uma corretora, está com a IRB, só aí já é. Então eu vou continuar posicionado nos bancos. E hoje eu ainda tenho 4,3% da minha carteira em Bradesco e não pretendo sair. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você não deixou seu like até agora, então aproveita e deixa logo esse like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.